Cadê a Daniela? A internet aqui eu acho que tem algum problema. Então, para conversar a atividade de hoje, eu convido o Rafael, responsável da comunidade de Caxangá, para dar as palavras de abertura. Bom dia a todos. É com muita satisfação que a gente está reunido hoje, né? E ver a nossa sala de reunião cheia, né? Para a gente realizar essa última atividade do ano, né? Depois de um ano de muita luta, né? Muitas vitórias, muitas dificuldades, a gente está aqui finalizando esse ano e os estão aí são, né? Com a saúde em dia. Sonhem, ainda que o sonho pareça impossível. Lutem, ainda que o inimigo pareça invencível. Suporte a dor, ainda que pareça insuportável. Percorram por onde os bravos não ousam percorrer. Transforme o mal em bem, ainda que seja necessário caminhar 1000 milhas. Amem o puro e inocente, ainda que seja inexistente. Ainda que o corpo não resista, e no final alcançarão aquela estrela, ainda que ela pareça inalcançável. Vencer. Vamos vencer. Lutem com determinação. Abrace a vida com paixão. Perca com classe. Vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Na realidade, foram duas mensagens. A primeira parte é do nosso presidente Queira, né? Sempre traz mensagens incentivadoras. E essa segunda parte é do Charles Chaplin, que eu achei muito interessante, muito bacana, essa colocação dele. Então, é com essas palavras que a gente abre a nossa atividade de hoje. Boa atividade a todos e uma ótima reunião. Muito obrigado, Rafael. E para darmos continuidade, eu gostaria de chamar Breno, responsável da DMJ do Bloco Putinga, para a leitura da mensagem de Ikeda Sensei. Bom dia a todas e todos. É uma honra, né, ler a mensagem do presidente Ikeda. Então, essa mensagem, ela tem como título Um coração sem jovem e repleto de limitada esperança. Parabéns pelo início do ano dos jovens e do progresso dinâmico, transbordante de nova e vibrante energia. Hoje, ao escalarmos uma nova montanha do Cosenrufo mundial, rumo ao nosso centenário em 2030, novos membros, imbuídos de profundos laços kármicos, estão emergindo alegremente por todo o globo. E nosso movimento pela paz, cultura e educação continua ganhando cada vez mais força. Em meio aos sérios desafios que a humanidade enfrenta, vocês, meus preciosos amigos, vêm orando mais intensamente do que nunca pela proteção e segurança da sociedade e se unindo de forma mais sólida do que nunca pela felicidade e o bem-estar de todos. Bem-vinda. Nichiren Daishonin, o Buda dos últimos dias da lei, com certeza aplaudiria os esforços dos senhores. Em tempos difíceis, o caminho Soka consiste em manifestar o coração de um rei-leão e desafiar nossas circunstâncias com base na estratégia do Sutra de Lótus, ou seja, a fé na lei mística. Ao transformar nosso karma e vencer todos os obstáculos, demonstramos o grande poder benéfico da lei mística. Convertemos o lugar onde nos encontramos nesse exato momento no palco para o drama da alegria e do progresso dinâmico que se desenvolve esse poder latente em nossa vida é a oração imbuída do profundo juramento pelo Kosen-Rufo. É recitar o rugido do leão do Nam-myoho Renge-kyo e nos unir solidamente aos nossos companheiros com o espírito de diferentes em corpo, unos em mente. Nichiren Daishonin expressa: grande alegria a pessoa experimenta ao compreender pela primeira vez que sua mente, desde o início, sempre foi um Buda.
Horengekyo é a maior de todas as alegrias, exultantes pela inigualável alegria de reconhecer tanto a dignidade da nossa própria vida como a dos outros, com base no nosso potencial comum para o estado de Buda. Efetuemos progressos dinâmicos em nossa revolução humana, que, por sua vez, acarretarão diretamente o progresso do Kosen-Rufu da paz mundial. Este ano assinalará o 75º aniversário do primeiro encontro com o meu mestre e o início de minha jornada com o espírito de unicidade de mestre e discípulo. Toda sensei sempre dizia: na vida, esperança é essencial. Desde que tenham esperança, poderão seguir em frente, serão capazes de encarar qualquer desafio, conseguirão persistir até conseguir. Eu também me lembro de ele dizer: aqueles que conseguem viver com o espírito jovem, uma condição de vida jovem, são realmente admiráveis. Continuemos incentivando e promovendo calorosamente os membros da divisão dos jovens e da divisão dos estudantes, tesouros da Soka Gakkai e de toda a humanidade, e prossigamos avançando ao lado deles com o coração sempre jovem e repleto de ilimitada esperança. Minha esposa e eu estamos orando ainda mais fervorosamente pela saúde, longevidade, felicidade, segurança, sucesso e vitória de vocês e seus familiares. Votos de imensa felicidade a todos no ano novo de 2022. Essa é a mensagem do presidente Ikeda para todos nós. Então, com esse espírito aí de juventude, vamos continuar a nossa atividade. Obrigado. Obrigada, Breno. Sensei sempre acalentando o nosso coração. Persistir até conseguir, né? Justamente sobre isso, a gente vai agora, Antônio vai falar um pouquinho para a gente, o nosso responsável do Distrito Recife, sobre o nosso Centro Cultural, né? Vamos saber como é que está aí o andamento do nosso novo espaço. Bem-vindo, Antônio. Opa. Bom dia a todos. Eu vou precisar da ajuda de Maesc para postar para a gente o slide, né? Para poder mostrar e falar. Maesc, bota aqui. Opa, bom dia. Tá todo mundo vendo? Bem, agora eu vou passar alguns detalhes, né, do projeto do nosso Centro Cultural. Pode mudar para o segundo. Bem, o objetivo da construção do Centro Cultural, esse projeto tem como objetivo adotar práticas individuais e coletivas em benefício da sociedade e do meio ambiente, contidas no projeto Sede Sustentável, a ser implementado nos centros culturais e sedes regionais da BSGI, aplicando os princípios humanísticos defendidos pela SGI, tendo como base o budismo Nichiren e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Pode passar. Bem, sobre o terreno, né? O terreno ele se encontra na rua Aquipapá, na altura do número 550, no bairro de Iputinga, Recife. É um terreno de esquina com a rua Ministro João Alberto, a 275 metros da Avenida Caxangá. Ele fica próximo do terminal integrado, né, da Caxangá. Ele mede cerca de 30 metros de largura por 55 de comprimento. Pode passar. Bem, aqui está algumas fotos do terreno, né? É um terreno grande. Pode passar, Maestro. Mais fotos do terreno. Ele foi limpo recentemente. Pode passar para a próxima. Bem, essa seria o projeto, né? A visão superior, né? De cima, né? Embaixo está o auditório principal. Ao centro tem um pátio interno. E em cima tem umas salas menores, né? Para atividades menores. E do lado direito fica o estacionamento interno. O projeto no momento, né, ele se encontra-se na fase de aprovação dentro do setor de licenciamento da prefeitura. Os Daimoku da Vitória que cada comunidade faz, né, nas segundas, é justamente para poder destravar esse processo dentro desse setor,
pois sempre fica em exigência dentro desse órgão. A RE cumpre a exigência, aí dá entrada novamente, e eles vêm com outras exigências, isso já 5 vezes, segundo o senhor Nilson, né, falou. Daí a importância de todos nós participarmos dessa corrente da Emoco às segundas, visando esse objetivo de destravar esse processo nesse setor, sabe? É por isso que ainda não começou a obra, por conta desse travamento do processo dentro desse setor da licenciatura da prefeitura. Daí, nas segundas, nessa corrente da Emoco, vamos postar dentro dos grupos das 2 comunidades o nosso da Emoco, visando esse objetivo, tá certo? Pode passar mais. Esse aí é o corte da planta frontal, né? Como disse, o lado direito está o auditório principal, ao centro é um pátio interno e o lado esquerdo é o acesso às salas menores. Pode passar para o próximo. Aqui está a projeção de como ficará o centro cultural depois de construído, né? Essa seria a parte frontal, a entrada principal do centro cultural, onde fica essas portas de vidro, né? Pode passar para o próximo. E essa aqui seria a lateral, né, do prédio, onde ficará o estacionamento interno. Pode passar mais. E essa é a visão geral, né, de como ficará o centro cultural depois de construído. Pode passar para o próximo. Bem, Ikeda Sensei nos incentiva, né? Desejo que os senhores construam doravante um curso pleno de vida para contribuir com a sociedade local e com as pessoas. Construam também um grande castelo de justiça e felicidade que resplandecerá para o mundo inteiro por meio da união de Taidoshin, vencendo com regularidade todas as batalhas. Esse é o meu grande desejo e o de minha esposa. Essa mensagem ele enviou por ocasião da convenção comemorativa dos 35 anos do Conselho aqui no estado de Pernambuco. Pode passar. Bem, ano que vem, a luta do Conselho aqui em Pernambuco fará 50 anos, né? Daí a importância dessa obra está com as construções iniciadas no ano que vem, né? Vamos intensificar nosso Daimoku às segundas, visando esse objetivo, tá ok? Muito obrigado, minha parte é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. A gente também está muito ansioso, né? Para que possa ser construído, fazendo essas atividades e tudo mais. Bom dia. Deixa eu atrapalhar rapidinho. Antônio, só faltou um detalhe. Você não fez aquele lembretezinho. Oi. Sim, em relação porque assim, a gente está em plena campanha da quarta etapa de contribuição à construção do Centro Cultural, né, de dezembro, e vai se encerrar hoje à noite. Aí, quem quiser participar dessa campanha de construção, para quem ainda não participou do Povo de Dezembro, ainda dá tempo, hein? E muito importante, né, a gente saber e poder dar nossa contribuição na construção do nosso Centro Cultural. Isso. Bom, então, para continuidade, o tema da atividade de hoje não poderia ser melhor, né? É o comportamento como ser humano. Para conduzir a explanação deste tema, eu chamo o Cris, vice-responsável da DF do Distrito Recife. Bom dia! Então, pode baixar um pouquinho, que é só uma introdução ao BVD, baixar ou subir, não sei. Subir, né? Então, a nossa religião e a nossa organização está sempre nos direcionando para a nossa prática. Então, o comportamento como ser humano é a base da nossa religião, da nossa organização, que a gente está sempre sendo lembrado e chamado a nos aprimorarmos como seres humanos. E hoje, essa matéria tem uma palavra-chave. A palavra-chave dessa matéria é respeito. E quando a gente fala assim, respeito, o que é que a gente lembra? Como é que a gente entende o significado dessa palavra na nossa vida?
porque BVD, para quem não sabe, é uma sigla de Budismo na Vida Diária. E o que me encanta muito e o que me aproximou muito dessa organização foi exatamente essa proposta da gente fazer a nossa revolução humana, da gente melhorar como ser humano, da gente alcançar a tal da iluminação que se fala aqui, agora, no lugar onde a gente está, na vida diária, sem precisar se isolar do mundo, né? E respeito, o que é que significa respeito para cada um de nós? Quando a gente pensa, eu respeito isso, eu respeito aquilo, eu quero que me respeitem. Como é que a gente se relaciona com esse comportamento humano, esse padrão de comportamento? Ou respeito ou não respeito? É respeitoso ou não é respeitoso? No dicionário, diz que é o ato ou efeito de respeitar, ou de respeitar-se. É consideração, deferência, reverência, estima ou consideração por alguém ou algo. Mas lá no fim, tem uma parte do significado que às vezes é o que dá uma confusão na aplicação desse conceito na prática, que é obediência e acatamento. Então, muitas vezes a gente pega só uma parte do conceito e acha que esse conceito é o que é. Ou seja, a gente pegando o respeito só pelo lado da obediência, às vezes a gente vai obedecer cegamente, vai seguir o que é o padrão da maioria, vai ficar limitado, ou vai querer exercer uma autoridade sobre alguém e querer que as pessoas tenham medo de você. Então, o respeito, às vezes, quando ele fica muito associado só a essa parte da obediência, do acatamento, né, desse significado da palavra, ele fica muito associado a medo. E o respeito que é tratado aqui nessa matéria, ele tem muito mais a ver com os outros significados, como, por exemplo, o que eu falei de consideração, deferência, reverência, estima ou consideração por algo ou alguém. É nesse lugar que a gente encontra um dos personagens dessa história, né, que é utilizado nessa carta para que Nichiren explique a Shijukingo, né, como deve agir, como deve se comportar, que era o Bodhisattva jamais desprezar. Então, essa carta ela foi escrita para Shijukingo. Shijukingo, como a gente sabe, era um discípulo muito fervoroso, daqueles muito dedicados, mas, pelo que a gente vê das cartas, ele também tinha um temperamento meio, assim, impulsivo. Ele era muito intenso, então, pessoas muito intensas, geralmente, elas têm essa impulsividade também intensa. E pode, como a gente diz no popular, muitas vezes, por essa pressa, meter os pés pelas mãos. E aí, Shijukingo recebeu essa orientação de Nichiren Daishonin. Nichiren estava no Monte Minobu. Quando a gente vê uma carta que diz Nichiren escreveu essa carta no Monte Minobu, a gente sabe que se trata dos últimos anos da vida dele, onde ele se recolheu, né? Ele já tinha sido exilado, perseguido, mas ali ele escolheu se recolher num lugar mais reservado, para que ele pudesse escrever essas cartas, orientar os discípulos e preparar a sua sucessão, para que o ensinamento, que é a base de tudo isso, que poderia realmente conduzir as pessoas à felicidade, ele fosse divulgado, ele fosse difundido da melhor maneira. O escrito chamam os 3 tipos de tesouro. A gente também conhece bem esse escrito. E o trecho da carta, vou ler aqui para a gente. O coração de todos os ensinamentos que o Buda expôs ao longo de sua existência... Bom dia. Bom dia. O coração de todos os ensinamentos que o Buda expôs ao longo de sua existência é o Sutra do Lótus. E o coração da prática deste sutra se encontra no capítulo Jamais Desprezar. Qual é o significado do profundo respeito que o Bodhisattva jamais desprezar sentia por todas as pessoas?
O propósito do advento do Buda Shakyamuni, Senhor dos Ensinamentos neste mundo, reside em seu comportamento como ser humano. Pode passar. Então, eu falei um pouco desse cenário histórico. Ele estava no Monte Binobo, era o ano de 1277. Ele tinha começado as conversas para converter o seu senhor feudal. O sistema feudal era um sistema, né, onde os donos da terra e tal, eles entregam uma parte, é como se fizesse assim um arrendamento de uma parte dá um pedaço de terra para a pessoa tomar conta. E o senhor feudal do Shijukingo, se chamava Ema. E ele começou a tentar falar sobre o budismo para ele, só que ele não recebeu de forma positiva. Foi o que ele fez. Ele ficou, na verdade, com raiva do Shijukingo, porque ele tinha uma prática religiosa e com aquela conversa ali, ele sentiu provavelmente que Shijukingo estava desrespeitando a religião dele e desrespeitando a autoridade dele, né? E ele fez o quê? Ele diminuiu as terras de Shijukingo e até mandar ele para uma província longe, um lugar muito longe. Então, Daishonin escreve, né, para ele, falando como ele deveria se comportar em relação a essa adversidade, a esse desafio, porque Daishonin sabia que ele estava fazendo uma coisa boa, e tudo que a gente faz pela felicidade dos outros, né, fica marcado na nossa vida como uma coisa boa, né? Então, por que ele estava sofrendo naquele momento? Exatamente quando ele estava servindo, ele estava ajudando a pessoa a encontrar esse caminho de felicidade. E aí é onde Daishonin fala de acumular o tesouro do coração. A gente sabe que tem 3 tipos de tesouro, né? Quais são os 3 tipos de tesouro? Tesouro do cofre, os bens materiais, o dinheiro. Só dinheiro. Rafa, vou fechar aqui, Rafa. Está atrapalhando um pouquinho. O tesouro do corpo, que tem a ver com o seu corpo físico, com a sua saúde e tal, e também com a sua posição na sociedade, os seus conhecimentos, as coisas que você adquire, não só o corpo físico, mas o conhecimento, o intelectual e a posição que você alcança na sociedade, e o tesouro do coração, que ele diz que quando você acumula o tesouro do coração, conquista o respeito dos demais, o respeito no sentido de admiração. E o respeito, porque quando uma pessoa constrói essa identidade de ser uma pessoa com o tesouro, acumulando esse tesouro do coração, ela é uma pessoa que se torna confiável, é uma pessoa que se torna interessante e as pessoas se atraem para ouvir o que ela tem a dizer, se importam com o que ela tem, para ouvir o que ela tem a dizer, porque a vida dela já tem as marcas desse acúmulo do tesouro do coração. Então, pode passar. E o que é que o Nichiren fala? Ele diz de uma forma prática como é importante esse comportamento, que é o comportamento que está lá no Sutra do Lótus, né? O Sutra do Lótus é dos sutras todos, das escrituras todas deixadas por Shakyamuni, é onde está, né, o coração ali pulsante do ensinamento budista. E dentro desse sutra, de 28 capítulos, o capítulo que ele diz que é onde está a chave para a gente entender é exatamente no capítulo Jamais Desprezar, que ensina como viver de acordo com a fé no ensinamento da iluminação universal. Então, esse Bodhisattva Jamais Desprezar, ele reverenciava todas as pessoas que ele encontrava. Ele nutria respeito por todas as pessoas que ele encontrava. Eu vou até além, por todas as formas de vida, né?
E isso, por que ele fazia isso? Porque ele era um bonzinho, porque ele era besta, porque ele... Por que ele fazia isso? Porque ele entendia que todos têm estado de Buda. Então, como diz na saudação indiana, né? O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você, que é o Namastê. Então, esse entendimento dele de que todo mundo tem estado de Buda, todo mundo, por mais que esteja manifestando uma vida caótica, um estado de inferno, praticando maldades, comportamentos equivocados, errados, essa pessoa também tem estado de Buda. E por isso, jamais desprezar, reverenciava todas as pessoas, por reconhecer esse estado de Buda nas pessoas. Que estado de Buda é esse, né? A gente fala estado de Buda, a gente fala iluminação, mas a gente está falando de um estado elevado de consciência sobre essa verdade de todo mundo tem estado de Buda. A gente sabe que a gente tem muitos estados de vida dentro da gente. A gente sabe que o bem, o mal, o céu, o inferno, esses conceitos todos, eles estão dentro da gente. Então, quando a gente realmente quer transformar a nossa realidade, a gente precisa fazer essa modificação de dentro para fora, mudar de dentro para fora. Então, quando você oferece o seu respeito a qualquer pessoa, você também está atraindo esse respeito para si. Aquilo que a gente doa ao mundo, a marca que a gente oferece ao mundo, o serviço, o dom que a gente oferece ao mundo, ele retorna para a gente. A gente está falando de lei de causa e efeito. A gente está falando dessa onda de transformação do bem que a gente é estimulado e incentivado sempre a fazer de uma maneira muito prática. Então, o Nichiren, ele pega este grande exemplo do jamais desprezar, que era o Bodhisattva, que diz que foi uma das manifestações ou uma das vidas anteriores do Shakyamuni, né? Ele veio à Terra antes com essa personalidade do jamais desprezar. Vem falar dessa importância do respeito não associado ao medo e à obediência, mas do respeito associado ao afeto e à consideração. Então, tanto respeitar como se tornar digno desse respeito com o seu comportamento. E esse comportamento, quer dizer, que é um comportamento, tem alguém com o microfone aberto. Se alguém puder ver quem é que está no microfone, pedir para fechar. Cris, abra o seu microfone, Cris, por favor. Eu acabei de fechar o meu microfone, estava esperando que fechassem o outro microfone. Eu fechei todos, eu controlei aqui. Continue, por favor. Beleza. Tá. Então, compreendendo essa verdade de que todos são Budas, quando observado da perspectiva fundamental da vida, o Bodhisattva jamais desprezar, ele reverenciava todos que encontrava, não importando se as pessoas perseguissem ele, atacassem ele e continuava com esse comportamento. Então, este é o comportamento de quem realmente incorpora o espírito do Sutra do Lótus. Porque o que é essa iluminação que a gente fala tanto? É a gente não ser afetado por essas circunstâncias. A gente fazer que prevaleça o nosso espírito, o nosso estado de espírito, nosso estado de vida, e não a circunstância. Quando você se comporta bem, respeita, reverencia uma pessoa e ela faz mal a você, mas você continua, aí você continua agindo com respeito com ela e servindo a ela, né? Você entendeu o espírito de que todos têm estado de Buda e que não é você reagindo a um mau comportamento que você vai conseguir fazer a sua revolução humana. Não é simples como parece a gente dizendo assim, né? Mas é no dia a dia, que atitudes eu posso fazer para seguir esse comportamento do Bodhisattva jamais desprezar. É muitas vezes na escuta, é muitas vezes
ouvir aquela opinião que é contrária à sua, né? E respeitar realmente aquela opinião sem tentar brigar, xingar, insultar, ou, às vezes, tentar forçar a barra de convencer a pessoa, né? Então, o Sutra de Lótus ele representa a finalidade do surgimento de Shakyamuni neste mundo. A razão de o Sutra de Lótus descrever a prática do Bodhisattva jamais desprezar, que incorpora o espírito do Sutra, é indicar que o propósito do surgimento de Shakyamuni neste mundo está em seu comportamento como ser humano. Então, no Tiren Daishonin, ele observa que a lei não se propaga por si mesma. Por ser propagada pelas pessoas, tanto a lei como as pessoas tornam-se dignas de respeito. E, conforme essa frase, a grandiosidade da lei ou do ensinamento só é transmitida e difundida quando expressa nas ações humanísticas e no comportamento daqueles que abraçam. Não adianta decorar os goshos, decorar, saber de cor todas as passagens do Sutra, se a gente não coloca esses ensinamentos na nossa vida, no nosso comportamento como ser humano, nas nossas relações. Se a gente pratica esse budismo e não se modifica, não sente que você está sempre dinamicamente melhorando, né? E fazendo realmente um trabalho de evolução como ser humano, mudando seu ambiente para melhor, então a gente tem alguma coisa errada com essa prática, né? Então a gente precisa fazer exatamente isso, ter esse respeito por todas as pessoas, né? E que o nosso comportamento seja também parte daquilo que a gente está falando. Então, não adianta eu querer falar para uma pessoa sobre o budismo se a minha vida mostra o contrário, que eu não pratico. Então, a gente tem que praticar esses ensinamentos. Por isso que a gente fala fé, prática e estudo, que a gente tem que praticar esses ensinamentos também. Não adianta só estudar os ensinamentos, se a gente não aplicar. E não adianta você ficar tentando convencer só pela sua fala uma pessoa que o budismo pode ser bom para ela, ou que o budismo é realmente essa religião libertadora, né? O tesouro do coração, ele fala, né? A gente fala aqui, é invisível aos olhos. Quando esse tesouro ele é expresso de forma concreta, com ações respeitosas pelos outros, demonstra às pessoas o poder da lei mística e da natureza de Buda. Então, tá, o tesouro do coração é invisível aos olhos, mas eu acho que se qualquer um de vocês fosse perguntado o que é o tesouro do coração para vocês, vocês saberiam dizer de forma prática como é que esse tesouro do coração se expressa. É na gentileza, é na escuta amorosa, é no respeito pelos outros, é na humildade. Tudo isso são coisas que expressam o tesouro do coração. É se importar sinceramente com o outro, né? Considerar valores relacionados com o que é mais importante e precioso na vida. Demonstrar respeito pelos outros em nossas ações constitui o padrão do nosso comportamento como budistas, tendo como base esse senso de valores, ou seja, o tesouro do coração. Pode passar. Pode passar mais um pouco. Falando um pouquinho sobre o Shakubuku, né? A prática do Shakubuku é uma das ações mais importantes de demonstração desse respeito pela vida, pelas pessoas. Mas muitas vezes a gente fica ansioso, né? Que é uma palavra que eu estou tentando até tirar do meu vocabulário. A prática do Shakubuku realizada por Daishonin de refutar rigorosamente o erro se fundamenta em 3 pontos: no espírito de compaixão com o indivíduo que está enganado, no sentimento de preocupação pela felicidade das pessoas e no desejo fervoroso de concretizar a paz e a segurança da nação. É uma luta para refutar o falso e revelar o verdadeiro, com um sentimento de respeito pela natureza de Buda de todas as pessoas. Então, o Shakubuku ele baseia-se numa filosofia de respeito aos outros. Isso significa refutar o erro daqueles que desrespeitam a vida das pessoas, baseando-se nesse entendimento. Daishonin indica que, mesmo na era maligna que a gente vive, dos últimos dias da lei, nós precisamos agir de maneira prudente e respeitosa, em vez de simplesmente nos apressar para refutar o erro.
Então, às vezes, a gente tem que se perguntar também se a gente não está querendo fazer uma quebra de braço com alguém e mostrar que ela está errada e nós estamos certos. Quando a gente faz esse tipo de conversa com alguém acerca do budismo, a gente não pode ser guiado só pela nossa mente racional. A gente tem que alinhar com o nosso coração. A gente tem que falar de uma experiência nossa, falar do que o budismo, que a prática budista conseguiu fazer de transformações na nossa vida, mas também de uma forma prudente, concreta, e dizer, sim, não adianta, não é, pronto, recebi o gorronzo, pronto, é o amuleto da sorte, e aí agora tudo vai mudar. Se você não se coloca como protagonista dessa mudança, e não percebe que você mudando a si é que você consegue mudar o mundo, você vai só estar traduzindo, vai estar como se fazendo na verdade, uma projeção de uma outra prática religiosa na nossa prática. O budismo não é isso. O budismo é uma religião humanista que nos coloca como protagonistas e responsáveis pela nossa própria felicidade e pela transformação que a gente quer ver no mundo. Então, não adianta só receber gorronzo, fazer o gongyo todos os dias se a gente não pratica. E as ações são muito concretas, mesmo sendo o tesouro invisível, o tesouro do coração, ele é visto na nossa prática, no dia a dia, nas nossas relações. Então, quando a gente vai fazer o shakubuku, e às vezes a gente está muito mais interessado em provar que a pessoa está errada na prática que ela tem, religiosa, e faz isso de uma forma apressada, né, sem se importar com a pessoa, com o que ela está vivendo, sem levar realmente uma mensagem de luz, de alegria, de afeto para a pessoa, aí pode dar tudo errado. Então, você tem que refutar o erro? Tem, mas não é chegar e querer provar para a pessoa que ela está errada a qualquer custo. A gente está se importando, e quando a gente fala que a gente está conversando de coração para coração, a gente está se importando realmente com a felicidade dessa pessoa, ou a gente está querendo obrigá-la, no sentido da obrigação, né, da obediência, a fazer o que a gente quer. A gente está respeitando a diversidade, porque as pessoas são diferentes. A gente está respeitando a diversidade dela, o tempo dela. A gente está realmente sendo respeitoso como jamais desprezar. Então, essa chamada de atenção para que nesse movimento de fazer shakubuku, a gente não caia na armadilha de ser burocrático, de querer apressar os processos, cumprir só estatísticas. Não são números, são pessoas, né? A pandemia nos mostrou muito isso, né? Não são números, são pessoas que estão por trás desses números. Então, o que é que a gente conhece da vida dessas pessoas? O que é que a gente conhece da vida dos próprios membros da nossa comunidade, do nosso distrito, do nosso bloco? Quais são seus dons? Quais são suas habilidades? Qual é o seu trabalho? Como é a sua vida? Como é que eu posso apoiá-lo? Como é que eu posso apoiá-la? Né? Como é que eu posso oferecer algo para que ele consiga se iluminar? Porque a gente aqui não faz nada por ninguém. Fazer shakubuku não é simplesmente chegar e oferecer alguma coisa para alguém. É mostrar que a pessoa tem dentro de si as possibilidades de fazer a transformação e a realização que quiser. E pode passar um pouquinho? Isso não é só o discurso, é a nossa prática, né? Afirmar a verdade de forma plena e explícita também é shakubuku. Nesses últimos dias da lei, que são uma época repleta de desconfiança e medo, decorrentes dessa sociedade, né, onde as pessoas não são respeitadas e não há consideração pela vida, numa época assim, o shakubuku significa levantar-se só e segurar bem alto a bandeira do respeito pelos seres humanos e pela dignidade da vida. Essa também é a corajosa prática do shakubuku. E, mais uma vez, lembrando que esse termo que a gente fala tanto aqui também, levantar-se só, não quer dizer que a gente vai fazer um caminho individualista. Quer dizer que a gente não precisa esperar por ninguém. Que é no aqui e agora, na coragem de começar, de dar o primeiro passo. Como sempre afirmo, a solução dos diversos problemas do nosso planeta no século XXI depende do foco no ser humano. Essa é uma consciência compartilhada por muitos pensadores, ativistas da paz e conscientes líderes políticos. Como
transformamos a escuridão fundamental inerente à vida das pessoas. Porque iluminação é o contrário da escuridão. E que escuridão é essa? A escuridão de não saber essa verdade de que nós todos somos Budas, temos estado de Buda e temos capacidade para expandir essa consciência, se compreender dentro de uma unidade com o mundo, com Travou. Tudo bom? Caiu. Todo mundo... Nossa. No mundo de intercâmbio amplo e aberto entre os seres humanos. A filosofia da SGI baseia-se no ensinamento do Sutra de Lotus de respeito aos outros por meio de nossas ações, bem como nos princípios de que toda mudança começa dentro de nós mesmos e do acúmulo do tesouro do coração. As pessoas ao redor do mundo ela têm grande expectativa com relação à filosofia humanística da SGI. Como a gente pôde ver, por exemplo, na entrega do título do presidente Ikeda, eu fiquei muito impressionada com o discurso, agora na UFPE, né, o discurso do vice-reitor, que se apropriou realmente, sabia da história da vida do nosso mestre, sabia da história da organização, conseguiu colocar ali naquele discurso de apresentação do novo doutor, né, honoris causa, realmente o legado do presidente Ikeda, né, o que ele está construindo e o que é que ele compartilha, né, quais são os valores dele, que são os nossos valores também. Então, existe essa expectativa, existe essa expansão. Nossos esforços, ou eu diria melhor, nossa dedicação em realizar a Revolução Humana proporciona esperança para a humanidade. Entramos numa época na qual os esforços sinceros de nossos membros, que estão pondo em prática o comportamento humanístico ensinado por Nichiren Daishonin, conquistam confiança e compreensão numa escala global. E aí tem vários trechos da Revolução Humana que reforçam um pouco disso que a gente está conversando aqui, mas por causa do tempo, eu vou deixar para a gente, se alguém quiser citar algum desses trechos no diálogo, né, vou deixar um tempo para a gente dialogar, porque eu acho muito importante que a gente perceba onde é que está esse tesouro do coração e como é que no nosso dia a dia a gente está fazendo realmente essa prática de acumular o tesouro do coração, essa prática de respeito, essa prática de respeitar a todos, reverenciar a todos, por entender que o estado de Buda não está em mim, não está só no outro, não está só em mim, está em todo mundo. Então, assim, como é que a gente... Eu deixo essa pergunta para a gente começar o diálogo, né? Como é que eu acumulo esse tesouro do coração no meu dia a dia? Como é que minha prática reflete nas minhas relações esse tesouro do coração? A gente transborda daquilo que a gente está cheio. Do que é que eu estou cheio? Do que é que eu estou preenchido? Como é que eu estou me enchendo, me preenchendo, me nutrindo para poder transbordar esse tesouro do coração? Acho que pode parar o compartilhamento da tela e a gente pode abrir o diálogo, mas eu vou passar aqui para os chicais conduzir. Obrigada. Cristo arrasou demais na explanação da matéria. Obrigadíssima. Passou de uma forma muito coerente, muito clara, muito firme, né? Toda essa questão de tesouros, né? Dos tesouros do coração e do respeito ao outro e a nós mesmos. Então, dando continuidade, o que é que vocês gostariam de compartilhar em relação à matéria que a gente estudou? Quem começa? Cristiano, fala. Dani, posso falar?
Posso falar, Dani? Pode sim, fica à vontade. Bom dia, minha gente. Deixa eu aumentar aqui que eu não estou escutando. Vocês estão me ouvindo? Eu quero falar três pontos. Primeiro ponto. Pensem numa pessoa que vocês gostam muito. Não precisa falar o nome, não, só pensar. Pensem aí na cabecinha de vocês, numa pessoa que vocês gostam muito. Pensaram? Agora pensem numa pessoa que vocês não gostam ou que tem feito alguma coisa que não tem sido muito legal para vocês. Essa é bem fácil, né? Por que eu pedi para a gente fazer essa dinâmica, na verdade? Porque as duas têm estado de muda. Mas é mais fácil para a gente pensar nisso quando é alguém que a gente gosta, que trata a gente bem, que compartilha das mesmas ideias que a gente, dos mesmos pensamentos, dos mesmos valores. É até natural, né? Agora, quando é alguém que a gente tem uma outra situação, como alguém que a gente não gosta, que a gente sabe que não gosta da gente, ou que a gente diverge em pensamento e ideias, é mais difícil, né? A gente pensar que essa pessoa também tem estado de Buda. E é exatamente tudo isso que Cris falou na matéria. Então, para a gente conseguir pensar sobre o estado de Buda das pessoas que a gente não gosta, das pessoas que a gente diverge, das pessoas que a gente às vezes até tem ódio ou raiva, a gente precisa cultivar esse tesouro do coração. À medida que a gente vai cultivando esse tesouro do coração, a gente vai conseguindo transpor essa barreira de entender que esse outro que eu também não gosto também tem estado de Buda. E isso não é fácil, é um processo que a gente vai aprendendo exatamente como ela explicou aí. Então, eu queria que ficasse essa lembrança para a gente fazer esse exercício, de pensar nisso também, né? Que às vezes o outro que machuca, que fala uma coisa que não é legal, devagarinho a gente vai exercitando pensar sobre o estado de Buda dessas pessoas também. O mais natural é a gente ter raiva, xingar, reclamar, né? Lembrar que a pessoa tem estado de Buda, acho que está lá nas últimas opções. Mas o processo de revolução humana é exatamente isso. O nosso processo de revolução humana é ir entendendo isso, né? E mudando esse nosso coração. É uma das coisas que eu queria falar. A outra é o seguinte, que foi muito falado na reunião de explanamento dessa matéria. Porque a gente fala muito do tesouro do coração. E tem realmente a ênfase é para o tesouro do coração. Mas os outros tesouros também existem, né? E como a Patrícia ressaltou bastante na reunião dos planadores, a gente também precisa cultivar o tesouro do cofre. O tesouro do cofre nos permite viver com tranquilidade, ter acesso à saúde, ter acesso a uma boa alimentação, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Então, a gente também precisa desafiar, criar esse tesouro do cofre, como também o tesouro do corpo, né? Se desenvolver como pessoa, aprender coisas novas, cuidar da saúde. Eu acho que esses 2 anos é um momento assim para a gente refletir muito sobre isso, né? A gente pouco cuida dessa parte física aqui, mas a gente quer que ela dê conta de tudo, de suportar tudo, de suportar o estresse, de suportar uma má alimentação, de suportar dormir mal ou pouco, né? Então a gente também precisa cuidar desse tesouro físico do nosso corpo, né? Veja que papel importante que tem nosso corpo. Nosso corpo é o repositório da Torre do Tesouro, né? Nosso corpo é o repositório temporário da consciência laia. Então, veja que tesouro que é o nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar desse tesouro também, do tesouro físico também, né? Isso também é importante, né? E esse tesouro do coração, essa questão da gente ser respeitoso, ser gentil, tudo isso é extremamente importante, mas é senso comum, né? O tesouro mesmo do coração que a gente vai cultivar é através da prática que a gente conseguir chegar nesse nível de sentimento, como
descrito no comportamento do Bodhisattva Vajramayana desprezar, que o outro também é um Buda. Então, já pensou na hora que a gente tem vontade de xingar, de matar, a gente conseguir se lembrar que aquele outro ali também é um Buda, né? A ideia é essa. A ideia é a gente conseguir chegar nesse processo. Fácil, não é não. Fácil não é. A gente é humano, a gente está o tempo todo oscilando entre os 10 estados, mas a proposta de prática de budismo, de revolução humana, é justamente essa. A gente chegar nessa condição que o que o outro fizer é dele, né? Eu vou aceitar, vou permitir que aquilo ali me abale, ou me ofenda, ou eu me sinta atingida, aí sou eu que estou escolhendo. E eu tenho como cultivar essa força de escolher que eu vou permitir que aquilo ali me atinja. Então, vê que coisa maravilhosa que essa prática do budismo nos proporciona, nos permite. Já pensou a gente conseguir chegar nessa condição de que o que vem de fora não me atinge? Tem maior liberdade do que isso? Não. Não tem. Né? Eu acho que esse talvez para mim seja o maior tesouro da prática do budismo. Né? É essa verdadeira liberdade independente da circunstância, das pessoas, do momento, do tempo que está acontecendo no mundo. Você consegue ir caminhando em meio a tudo isso. É isso que a gente vai aprendendo. Para fechar, quando o Cris estava explanando, eu estava me lembrando que as pessoas vão lembrar, naquele livrinho do PHJ, que é a preleção dos capítulos de Robin Juriô, e a explanação, né? Tem a tradução dos capítulos que a gente faz o Gongyo, dos trechinhos, e tem a explanação. Então, lá fala muito sobre o Bodhisattva jamais desprezar. Fala bastante. Quem quiser aprofundar, pode procurar lá o PHJ como referência, que fala bastante sobre ele lá. E tem um trecho que eu li lá há muito tempo atrás, muitos anos mesmo, que nunca me saiu da cabeça. E agora, Cris falando aí, ele me voltou à cabeça. E num dos trechos lá explica que o Bodhisattva jamais desprezar, ele tinha um sentimento de consideração pelas outras pessoas, que em determinados momentos ele deixava de fazer alguma coisa, ou ele mudava a maneira de fazer ou falar sobre alguma coisa, para que aquilo ali não criasse uma condição da outra pessoa interpretar errado, criar uma causa ruim, gerar um efeito positivo daquilo que ele estava fazendo. Aí, quando eu li isso, eu falei, minha gente, para a gente chegar num estado desse, precisa de muito esforço. Então, ele era capaz de mudar as ações dele, resumindo. Ele era capaz de mudar as ações dele ou moldar a forma como ele fazia as coisas para que aquilo não fosse um meio dos outros gerarem uma em cima daquilo ali. Então, a gente tem muito que aprender com esse comportamento do Bodhisattva jamais desprezar, né? A gente lembrar dele, tentar ser como ele no dia a dia, né? Em todas as relações que a gente tem com as pessoas, principalmente quando tem diferença, porque no momento da crise, entre aspas, que é quando a gente se depara com o diferente, seja o que for esse diferente, é que a gente vai sentir como que está a nossa essência. Quando está tudo igual, é beleza, tranquilo, né? A gente vai realmente ser posto à prova, digamos assim, quando a gente tem que lidar com o diferente. E é nesse momento de lidar com o diferente que a gente precisa exercitar esse tesouro do coração, né? Esse processo que a gente vem desenvolvendo, né, com a prática do budismo, que é um processo, é um caminho que a gente vai andando e vai aprendendo. Se a gente se permitir, a gente vai aprendendo. É isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigadíssima. Sempre pontual, né? Trazendo boas reflexões. Mais alguém gostaria de comentar? Eu só vou pegar um pouquinho do que Isa falou, né, sobre a matéria. Isa, por incrível que pareça, foi mais difícil para mim pensar pessoas que eu gosto do que pessoas que eu não gosto. Porque você tem um leque de pessoas que você gosta. Não é que eu não sinta raiva, assim, às vezes, mas quando a gente pratica o budismo, a gente entende que, na verdade, essa questão de odiar faz mal para a gente mesmo. E a gente consegue enxergar
que sou eu que tenho que mudar, na verdade. É muito difícil, a gente incentiva bastante, né? Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente faz assim, ore pela felicidade daquela pessoa. E na hora da raiva a gente faz, meu Deus, como é que eu vou orar pela felicidade daquela pessoa, né? E aí quando a gente começa a praticar o budismo, a gente começa a enxergar várias coisas. Então, para mim, foi mais difícil pensar em pessoas que eu não gosto, porque apesar de que na hora, assim, que eu explodo, vamos dizer assim, né? Que a gente ainda está de vida, eu explodo também. Mas, assim, eu não cultivo, tento não cultivar, tipo, essas coisas ruins, porque eu sei que é a mim que vai atingir, né? E eu sei também que aquela pessoa tem estado de Buda, né? Então, a gente, às vezes, também precisa compreender, porque normalmente a gente pensa no nosso chefe, né? Aquele chefe que é mais carrasco, vamos dizer assim, né? Mas a gente também, quando pratica, começa a entender que aquele chefe mais carrasco é para a minha própria evolução, é para o meu próprio desenvolvimento, né? Então, é mais essa questão assim, sabe? Eu queria também parabenizar a Cris pela matéria, foi perfeito, maravilhoso, né? A gente começa a refletir sobre várias questões, essa questão do respeito, sobre o tesouro do cofre, sobre o tesouro do corpo, sobre o tesouro do coração, essa questão que Isa falou sobre o tesouro do cofre e o tesouro do corpo é muito importante também, né? Tem uma frasezinha que eu acho que a maioria que já escutou, né, que eu sempre levo, que é desejos mudantes também são iluminações. Né? Então, a gente precisa realmente, né, da questão, né, financeira, sim, a gente precisa trabalhar para que a gente possa ter, tipo, a melhor casa, melhor casa, assim, né, vamos dizer, assim, um ambiente, vamos dizer assim, saudável, né, para a gente viver. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa se divertir também, né? Então, assim, tudo isso é importante. Como Isa falou também, essa questão do tesouro do corpo, a gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente está vivendo, né, 2 anos já de pandemia, né, e a gente sabe que é difícil o que a gente está passando. Tem a questão também muito forte, assim, que a gente, sobre a saúde mental, né, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Cris falou que quer tirar a questão da ansiedade né, da vida dela. Eu também estou nesse processo, eu sou uma pessoa ansiosa e eu estou tentando trabalhar isso porque eu também sei que faz mal para mim e acaba passando, às vezes, até para o nosso corpo, né? Então, assim, eu venho trabalhando justamente isso porque já vinha passando para o meu corpo, né? Então, assim, eu estava começando a ficar roxa com todos os estresses, com tudo que está acontecendo, então eu comecei a trabalhar isso em mim. Então, assim, a gente precisa estar bem, né, para também fazer o bem, né? Então, a gente precisa cuidar, sim, da nossa saúde, né? E essa questão do tesouro do coração, com certeza, é o mais importante. E aí eu estava lendo um pouco sobre esse livro Coragem, né? Aí tem uma parte que fala justamente sobre a importância do coração, né? E aí Sensei fala o seguinte: o budismo de Nichiren Daishonin cita que o importante é o coração. Quando o nosso coração brilha como o sol, tudo parece resplandecer intensamente. Ou melhor, podemos fazer tudo brilhar. Se nós próprios nos tornarmos o sol, todas as sombras desaparecerão. Com uma fé forte como o sol, seremos livres de tristeza, desespero e infelicidade. Transformaremos positivamente até acontecimentos aparentemente negativos em estímulo para a nossa revolução humana. Quando nossa vida muda, a maneira como enxergamos os fatos também se modifica. Isso é o ensinamento exposto pelo budismo de Nichiren Daishonin, né? Então, assim, o coração, a gente sabe que é o mais importante. Então, quando a gente começa a cuidar desse nosso coração, a gente enxerga as coisas de outra forma, né? A gente enxerga que as outras pessoas têm o estado de Buda, a gente enxerga que é eu que preciso fazer a minha revolução, né, humana, a minha revolução interior, né? Então, a gente começa a mudar alguns desses nossos aspectos. Então, era isso que eu queria falar. Bom, por conta do tempo, a gente não pode mais continuar o nosso diálogo, infelizmente. E gostaria de agradecer às 3 que falaram bastante, foi muito importante, mas agora eu gostaria de chamar a Dona Emiko
conselheira da DF do Distrito Recife, para compartilhar conosco o seu relato de comprovação. 16. Tá sem áudio, dona Emília. Agora dá, né? Ok. Bom dia. Bom. Meu relato é sobre saúde, né? Então, no dia 27 de março de 2020, descobri que eu estava com câncer. E eu digo, como que eu vou me tratar nessa época de pandemia, tá tudo fechado? Aí eu liguei para a Cris Galdino. Ela tinha passado por esse período, né, todo, anterior da minha. Aí eu disse, Cris, tem algum médico que você pode me indicar, né? Na hora, ela me indicou um bom médico. Olha, foi maravilhoso. Aí eu fui para a doutora Carolina, né? Ela mesmo ligou, marcou consulta para mim. Fui lá, na hora me atendeu, tudo deu tudo certo. Aí ela passou os exames para confirmar se era ou não, né? Aí depois eu peguei o exame, ela confirmou que era e mandou para o doutor Marcelo, que é outro médico excelente. Eu só tive boa sorte nos médicos. Então, fazendo um tratamento, ele falou assim, olha, você vai fazer quimioterapia, né? E tem que fazer a operação para colocar a catete. Então, eu coloquei o catete para não toda vez que eu fosse, uma vez por semana, eu ia fazer o químio. Então, não me furar nos braços. Ia por aqui. Né? Eu estou com a catete ainda aqui. Então, era uma vez por semana eu fazia meu tratamento do químio. No começo, 3 meses, eu passei muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Eu ficava com diarreia, com enjoo, náusea, sono, sabe? É uma coisa horrível. Aí eu reclamei com o doutor Marcelo, ele falou, não, vou tirar as 2 drogas, são 4 drogas, né? Então ele tirou os 2, ficou só 2 drogas. Então essas 2 drogas que ele tirou, melhorou bastante. Parou de diarreia, parou o mal-estar, o enjoo, né? E passou normal. Depois de começou a quimioterapia, depois de 15 dias, meus cabelos caíram quase, praticamente, durante um mês, caíram quase todos não, caiu todas, fiquei peladinho. Saí de lenço na cabeça, muitas vezes deve ter visto, né, com lenço na cabeça. Mas aí, isso não é o importante. O importante é que realmente, nesse período de tratamento, né, realmente eu fiz a 34 aplicações de químio, mais 15 de radioterapia. E radioterapia e quimioterapia é uma vez por semana. E na radioterapia eu não tive nada, né? Tudo bem. Tinha dia que era mesmo dia do químio, como tanto do radioterapia. Mas era de manhã e outra de tarde, não tinha problema não. E a Patrícia sempre andando comigo desde o início. Quando eu botava lente para sair, ela botava também para me acompanhar, para não ir sozinha de lente, né? E então, aí, Patrícia foi assim, foi uma filha, assim, de, como é que diz? Agora perdi a palavra, incondicional, né? Ela, do começo até agora, ela está andando junto comigo. Ela marcava médico, a gente ia comigo, explicava tudo direitinho. E tá até agora. Ela foi mãe para mim, foi filha, sabe? Ela foi realmente maravilhosa. Toda a minha família me apoiando também, né? Minha filha que veio do Brasília, que estava morando em Brasília, também me apoiou. Vitória, não tenho o que reclamar da minha família, não. Realmente todo mundo, né, me apoiando. E fora outras pessoas como vocês da organização, aqui de Recife, lá de Belém também, enviaram o Daimuco para mim. Eu acho que, graças a esse Daimuco que vocês me enviaram, né, eu continuava como é que diz, na minha luta, né, e realmente recuperei mais rápido possível. Quer dizer, quando eu comecei a tomar a quimioterapia, eu acordava 3 horas, 3h30 da madrugada. Não tinha conseguido dormir mais. Só uma coisa, eu estou fazendo aqui, acordada, eu vou fazer Daimuco. Aí comecei a rodar até umas 7 horas.
Quando eu vi no chão, cabelo, todos os cabelos no chão. Estava preto o cabelo, quer dizer, preto e branco, né? Mas assim, eu não reclamava não do cabelo, não. Eu sabia que ia cair mesmo, o Marcelo falou que eu ia cair, que o cabelo ia cair, né? Então, não importava não. O pior foi realmente no começo do tratamento, são 3 meses, realmente foi sufoco para mim. O pior que eu achei, né? Assim, não tenho muito o que relatar assim, não. Aí já terminei meu como é que diz, tratamento de químio. E agora só, como é que diz? Só desfrutando, né? E assim, eu gostaria de falar como é que quando eu fazia Daimoku, eu lia essas frases. Eu não lia Goshó, mas eu lia umas frases que diziam assim, ó, eu sou Buda, eu evidencio a minha vida, eu posso e vou mudar essa situação. Eu tenho esse poder, né? Aí eu falo assim, portanto, quando o Senhor recita na minha Horengekyo, é a sua própria vida. É sobre atingir o estado de Buda nessa existência. E tem outra frase de Sensei que fala assim, oro com firme... eu oro com firme, resoluta determinação, capaz de remover até mesmo todos os células do meu corpo. Convoco, desperto e ativo o Bodhisattva do Rei do Remédio, de cada uma das delas e dos 60 trilhões de células do meu corpo, para que lute a meu favor. E com essas frases, né, eu comecei a fazer Daimoku, né, realmente, assim, eu conseguia, né, sem reclamar, sem nada. Eu sabia que isso eu tinha que transformar isso, né? Então, isso foi um ano que passou, 2020 a 2021, foi um ano de transformação para mim, realmente. E eu queria agradecer a Cris, né, por me indicar os bons médicos, realmente eu tive boa sorte. Esse tempo que eu tinha feito acumulado meu Daimoku, eu acho que nessa doença eu gastei todas. Eu tenho que acumular de novo o Daimoku, né? Por quê? O resultado já saía rápido, os médicos eram quase todos tão bons, que eu tive muitos médicos, eu não fui só o oncologista nem mastologista, tive outros médicos, né? Então, mas todos eles foram ótimos médicos que eu conheci. E também agradecer minha família, o pessoal do Belém também, que enviaram meu Daimoku, e todos vocês que enviaram o Daimoku para mim também. Muito obrigada. Tá? Então, no relato é pouco, não tem muito não. Obrigada. Coisa linda, obrigada, parabéns pela história. Vamos ter mais um relato de Vitória, né, com o senhor Edson, responsável do Bloco Iputinga. Seu Edson, você fala. Oi? Seu Edson, o seu microfone está fechado. Aperta aí na tela que vai... Estão me ouvindo? Bom dia para todos. Veja bem, eu vou dar um relato. Meu nome é Edson Pereira da Silva. Eu tenho 61 anos. Me converti ao budismo em 14 de dezembro de 2003. Ao longo desse tempo, eu podia comprovar inúmeras vitórias através da recitação do Daimoku e da prática do budista. Mas eu gostaria de compartilhar com todos vocês da minha última grande vitória. No mês de março eu adoeci. E depois de fazer um teste, eu vi confirmação que eu estava com Covid-19. Fiquei muito mal. Eu tive uma febre alta e por vários dias. Muitas dores de cabeça, daquelas insuportáveis. Cheguei a ser socorrido 3 vezes para a emergência do UPA. Há um pouco fui conseguindo melhorar, mas até que eu me recuperei da Covid-19.
Tentei voltar para a minha rotina normal, mas foi em vão. Adquiri uma das sequelas da Covid psíquica, e onde comecei a ter medo de tudo. Adquiri também uma grande tremedeira pelo corpo e uma grande depressão. Não conseguia fazer nada, nem recitar Daimoku, e em alguns momentos até pensar em fazer uma besteira comigo. Foi ao período muito difícil. A minha família me viu naqueles estados. Até que eu, em um determinado momento, minha filha e minha esposa, Ivoneide, resolveu me levar para o médico psiquiatra e devido ao meu tratamento mental. Nem fazia minha prática, eu não conseguia nada. Minha esposa me chamava, eu não conseguia, mas ela continuou fazendo prática recitando Daimoku para minha recuperação. O Daimoku da minha esposa, Ivoneide, era o acompanhamento médico e fui melhorando lentamente. Até já hoje faz 7 sessões com psicólogo e 3 com psiquiatra. Longo desse tempo, com o uso do medicamento, eu estou praticando 100%, mas ainda vou continuar sendo acompanhado pelos médicos por mais alguns meses. Hoje eu estou realizando minha rotina de trabalho normalmente. Além dessa vitória na saúde, também eu tive outra vitória. Parei de fazer uso de bebida alcoólica. Eu estou sentindo muito melhor em todos os aspectos. Eu gostaria de agradecer a minha esposa Ivoneide, que nunca parou de fazer Daimoku. E para a minha recuperação, também eu queria agradecer aos meus filhos, que nunca me abandonaram. Meu genro, que também teve muita paciência, me ajudou muito bem e agradeço muito. Assim como o presidente Queda superou graves problemas de saúde na juventude, através da prática recitando Daimoku. E também me recuperei hoje. Eu estou fazendo relato de vitória, relato de comprovação e de benefício da prática budista. E outra coisa, não há oração sem resposta. Hoje eu estou fazendo Daimoku, me acordando de 4 horas, fazendo 1 hora, tranquilo. Hoje eu estou bem, caminhando muito bem. Muito obrigado para vocês. Tá bom? E estou bem. Bom, Obrigado. Dia de trabalhar ainda. Então eu substituirei ele. Muito obrigado pelo relato, Dona Emiko e seu Edson, maravilhosos. E teremos agora um momento cultural. Primeiro eu vou chamar Léo Durval, responsável do bloco Camaragibe, para nos ler um cordão especialmente feito para esta atividade. Léo. O microfone está fechado, Léo. Dani? Léo, você não está conseguindo abrir o Não tá microfone? indo, não. No canto direito da tela. Direito não, esquerdo. Olha aqui.
Não. Léo, eu te aconselho tu sair e entrar de novo. Aí, por enquanto que Léo está estabelecendo um hábito, a gente pode dar continuidade com outra atividade. Pronto. Cadê o Funcionou. Desculpa aí, voltou, chegou. O meu celular não está me ajudando hoje. Desculpa mais uma vez aí. Eu estava ouvindo aí o relato do seu Edson, realmente, quando a gente teve essa doença, né? As sequelas é complicado. Não é à toa que durante todo esse período aí de pandemia eu não escrevi nada, né? Gostava sempre de estar escrevendo, eu não fui nem visitar um ponto de cordel que tem meu por aí, que eu também escrevo cordel, né? Tem uns pontos aqui em Camaragibe e eu não fui nem visitar. E tem um amigo meu, mestre cirandeiro também, ele sempre me convida para eu visitá-lo, e eu sempre me esqueço de visitá-lo, né? Ele ficou uma vez muito feliz que eu tinha feito um cordel em sua homenagem, não só ele, como um mestre coquista também daqui de Camaragibe e outros personagens, né? E assim, eu não tive, assim, eu fico esquecendo, realmente a gente começa a esquecer de algumas coisas, e isso é horrível. Bom, esse cordel eu fiz fazendo aos poucos, né? E hoje de manhã eu vi que só tinha feito 4 estrofes, né? Aí hoje, ainda tomando café, eu fiz mais 2 estrofes, 6 estrofes, né? Então vou dar início aqui à narração desse cordel. Esse ano que passou foi mais um período de desafios, mas ele ainda não acabou, mas nunca estivemos sozinhos. 2022 vem aí, nossa vida tem que seguir e o novo ano construir. É fazendo o Daimoku que transformamos nosso karma. Nunca estaremos no fundo do poço ao iluminarmos nossa alma. Com fé no coração, alegria e muita gratidão, colocamos nossa vida em ação. Foi um ano em que aprendemos, no processo de nossa vida, para mais nos guardemos, prosseguimos com alegria, com a unidade de mestre e discípulo, para vencermos e sermos convictos e alcançar nossos objetivos. Mas o ano de 2021, em branco, não ficou. Pernambuco foi o único que Ikeda homenageou. Reconhecido em sua vida, tal homenagem foi recebida, para nossa alegria concebida. E aqui estamos reunidos, com alegria e muita fé. E assim vamos seguindo, seja homem, criança ou mulher, nesse momento especial, com alegria sem igual, formando o ciclo vital. A última estrofe. Que o ano que se aproxima, podemos vencer a cada dia, na razão e na estima, com fé e sabedoria, que possamos realizar nossos sonhos, concretizar tudo o que podemos almejar. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Léo. Pelo cordel. Agora, deixa eu lhe pedir uma coisa. Não guarde para você, não. Compartilhe no grupo, está muito bonito. Tá, eu vou compartilhar depois do grupo. Vou escrever e compartilhar. Obrigado. Filha, eu pensei e tu verbalizou, Rafael. Eu ia falar exatamente isso para ele agora. Tá, obrigado. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Léo, tá arrasa demais. E vamos ter mais um momento cultural com Rafa Santa Cruz, responsável da comunidade Piranga. Bom dia, gente. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Bom dia, Rafa. Sim. Massa, que matéria linda, que atividade linda. Bom dia, queria parabenizar todos vocês que estão aqui presentes, dedicando esse tempo aí. E sobre uma das coisas que foi falada, né, que é o tesouro do corpo, né?
E o Tesouro do Corpo, a gente precisa cuidar da saúde. Então, eu peguei essa cartinha aqui para dizer que vocês continuem usando máscara, mesmo vacinado, para a gente cuidar da saúde, né? Usar máscara, né? Tem que usar máscara mesmo, de verdade, não é só falando, não. E o Tesouro do Corpo tem muito a ver com respeito. Quando a gente usa máscara em determinados ambientes, a gente não está só tendo respeito com o nosso corpo, mas também com o próximo, né? E paralelo a isso, tem o Tesouro do Coração. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, mostrar, ó, Tesouro do Coração. Não sei se vocês conseguem ver essa cartinha aqui furada. Dá para ver? Cartinha furada. Né? Então, o Tesouro do Coração é mais um dever nosso conquistar, né? Porque senão a gente vai ver que é só tudo... uma ilusão, né? Então, a gente precisa também conquistar o Tesouro do Coração para, enfim, a gente conseguir conquistar o Tesouro do Cofre, né? E a gente, Tesouro do Cofre é jogando... Não é jogando na Mega Sena, que a gente costuma dizer, na Mega Sena tem que ter sorte. Mas eu vou ganhar na Mega Sena. A pessoa pelo menos joga, né? Se jogar, pode ter sorte. Mas quando a gente faz a prática correta, né? A prática do dia a dia, o budismo na vida diária, então a gente vai ter mais do que sorte, que é consegue o Tesouro do Cofre. Quando a gente faz a prática correta, eu tenho um tripé do budismo que a gente aprende, né? Nas atividades e tudo, que é fé, prática e estudo. E eu aprendi um outro tripé nas minhas práticas do teatro, do circo, da mágica, e eu queria transferir para cá. Que é assim, quando a gente faz a prática correta, a gente precisa fazer a prática. Né? Quando a gente fala, fazer a prática, de fato, a gente tem que fazer. E fazer é praticar todos os dias, nas ações, do Daimoku e tal. E quando a gente pratica, a gente precisa não só praticar, a gente precisa viver a prática, fazer e viver a prática, viver no dia a dia, viver nas atividades, viver internamente, externamente, viver a prática. E depois de viver, a gente precisa dar para as pessoas, fazer a prática doando o conhecimento também. Então, vamos fazer, viver e dar, fazer shakubuku, fazer toda essa trindade aí, né? Esse ternário, fazer a prática, viver a prática e doar, e dar a prática. É isso, gente. Gratidão, tenham um ótimo domingo. Beijo. Gratidão pela oportunidade aí. Parabéns. Um beijo, né, Mico? Foi para a senhora, viu? Eu sei que a senhora adora minhas mágicas, então eu dedico para a senhora. Pessoal, Toda vez que eu vou fazer, eu digo, rapaz, eu tenho que fazer uma coisa nova, porque Dona Mico já conhece meu repertório todo. Eu tenho que fazer alguma coisa nova, porque senão ela vai dizer, essa eu já vi. pessoal, com tantos valores, né, que tem na nossa comunidade, no nosso distrito, a gente poderia projetar, né, um grande espetáculo cultural, né, um festival cultural. Eu tenho certeza que se a gente garimpar, no distrito tem muito mais valores artísticos. Né? Já tem mágico, tem poeta, tem Riziki, que é o rei do passinho, na dança, e muitos outros. Verdade. Vamos programar. Parabéns, Rafa. Agora, para nos dar umas palavras de incentivo, chamaremos a Ademir, responsável da RM Pernambuco Norte. Cadê o Ademir? Bom dia. Tá mutado. Agora. Bom dia. Bom dia. Poxa, bom dia. Saiu. Bom dia agora. Eita, depende da reunião como essa, é difícil falar, né? É muito difícil falar na reunião como essa, depois de tanto que aconteceu, né? De início, queria só dar alguns comunicados agora, ser breve por causa do horário.
a nível do Distrito Recife, né? Está havendo muita estruturação a nível de funções, no caso, né? Então, teve algumas mudanças na organização. Desde o início do ano que a gente vem mudando, tentando realmente projetar a organização de uma forma que ela fique mais acessível aos membros, que os membros tenham mais assistência, né? Então, está se modelando isso aí, um modelo para 2022 a gente está bem estruturado na questão do apoio aos membros dentro da localidade. Então, aí foi feita nomeação, aí no caso, Cristiano Galdino, ela estava como responsável como vice da comunidade de Ipiranga, né? Então, ela vai passar a ser vice da comunidade de Ipiranga e responsável do distrito, vice-responsável do distrito Recife. Como responsável de comunidade. Ela está como responsável de comunidade e vice como de distrito Recife, junto com a Isa, com a Cristiana e as conselheiras que temos dentro da nossa localidade, Dona Emico, né, e todos, né, então. E Ipiranga ficou como vice-responsável da comunidade de Ipiranga, Andréa Mota, que é a esposa do seu Antônio, que é responsável do distrito. Então, assim, a Andréa vai estar dando esse apoio dentro da comunidade Ipiranga, né, dando esse apoio na luta lá dentro da comunidade. Cristiano Galdino vai estar dentro de Ipiranga também, mas pede que ela esbanje mais conhecimento para outra localidade, como Caxangá, né? O pessoal está tudo aguardando por ela lá, né? Então, assim, vai dar esse apoio também lá, nesse sentido, né? E, de antemão, também agradecer, assim, a ela pela matéria, realmente foi fantástico, né? E esse ponto do mais desprezar aí, na Revolução Humana, não sei se ele fala no capítulo Índia, né? Aí ele fala do Mahatma Gandhi, né? Um personagem do século XX. Então, assim, que ele tem uma grande luta na Índia, não pregando a não violência, né? Então, assim, foi uma luta muito corajosa dele lá, né? Então, quem vê a história vê que ele a turma atacava, batia nele, foi preso, tudo, mas ele nunca revisava com a violência, né? Quando o grupo dele revisava com violência, ele fazia um jejum lá e não ficava lá relutando, assim, a prática dele lá para não o pessoal reivindicar com violência, né? Então, ele conseguiu esse movimento na Índia, lá, né? Ali, libertar a Índia da colonização inglesa naquela época, com esse movimento de não usar a violência, né? A Namastê, como ela falou, é um termo muito usado na Índia, né? Então, assim, aí, assim, eu acho que o Gandhi realmente sabia o Bolsonaro Fukio, né? No caso, de voltar a respeitar as pessoas, tudo. Então, ele até tem disso que ele fez na Mehorenga, que é o Mahatma Gandhi, no caso, também, né? Então, era uma prática que ele usava, né? Então, assim, ele realmente conseguiu uma grande mudança lá na Índia, usando esse movimento de não violência, né? Então, assim, foi uma coisa muito interessante também, né? E vai passar também uma minissérie também, falando de uma jovem também, que ajudou muito judeu também, assim, uma brasileira. Então, são histórias interessantes que as pessoas fazem uma ação que a gente não sabe, né? Mas que faz uma diferença no dia a dia. E não são praticantes budistas também, né? Então, assim, aí nós, como praticantes budistas, a gente tem todo um aparato, assim, né? Por exemplo, eu quando o Cris falou comportamento humano, eu fiquei assim, poxa, eu vi minha vida ali, né? Então, assim, poxa, eu estou há 35 anos na empresa, aí eu era um DE, né? Aí tinha um sonho de trabalhar nessa empresa, aí faz 35 anos que eu estou lá, né? Aí entrei nessa empresa, tem aquele sonho, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa. Aí estou até hoje lá. Eu tinha um sonho, mas quando eu entrei nessa empresa, realmente tinha uma dificuldade dentro da empresa lá, assim, né? De relacionamento. Eu era uma pessoa jovem, 15 anos, né? Então, teve muitas brigas, muita desarmonia lá, né? Aí isso criou muita questão na desarmonia dentro da empresa. Eu vi a hora perder o emprego, né? Assim, mas não perdi o emprego. Aí, moral da história foi aí. 89, quando o Luiz Carlos me ensinou o Nami Horengue Kyo, quando fala que o Nami Horengue tem uma força muito grande, ele realmente tem, né? Aí o Buda fala assim, se recitar um Nami Horengue Kyo na existência, vai livrar você dos 3 maus caminhos? Vai, né? Aí, assim, a pessoa fala, um Daimoku, vai fazer uma mudança, a pessoa vai perceber ou não? Muita gente não vai perceber, outros vão perceber e vai retornar à prática, entendeu? Então, em 89, quando o Luiz Carlos ensinou o Nami Horengue Kyo, uma pessoa que reclamava do trabalho, que era lenta no trabalho, que ia para a empresa com peso, parecia que estava com uma bota de 100 quilos nos pés, andando para trabalhar, aquela falta de coragem no trabalho. Quando ele recitou, ele me ensinou no meu ranking, parece que é assim, abrir. Quando o Buda fala que no meu ranking abre, cria valor, é justamente isso, né? Abriu assim, ó. Né? Criar valor, né? Então, uma coisa que a gente não faz, a gente não consegue fazer. Então, isso é criar valor, entendeu, pessoal? Na vida da gente. Então, assim, é feito pegar, você fala que é assim, você pega uma madeira, se transforma num bom móvel, né? Você pega um pedaço de pedra de mármore lá, bruto lá, você não vê tanta beleza, né? Aí quando faz aquela reforma, foi uma bela pedra de mármore, né? Um pedaço de ferro transforma umas belas cadeiras, uma porta, né? Quer dizer, então, criar valor no budismo é justamente entender o nome Horengue na prática, dentro da vida da gente, é funcionar dessa forma, que a gente começa a mente criar esses valores dentro da nossa vida, dessa forma, assim, poxa, vai fazer coisa que você acha que não fazia, né? O budismo possibilita a gente a fazer isso, né? Então, é isso que é o legal, né?
Aí, do mais, também compartilhar essa questão do relato, né, no caso. Teve a matéria, teve o relato da Dona Emico e do Emico e seu Edson, né? Esse ano, parece que Recife é campeão de relato de comprovação, né? Teve a Cristiane Galdinho, que também lutou, inspirou muita gente. Dona Emico agora está com esse relato dela, está inspirando também nós, também, assim, a todos os membros, o convidado que tiver algum convidado participando, né? Poxa, aí onde a gente aprende, né, pessoal? Poxa, esse relato é uma força que vai incentivar a gente a fazer a luta, né? Ó, na hora que surgir uma dificuldade, não sei qual é a dificuldade que cada um de nós vai passar, né? Seja financeira, de harmonia, saúde. Essa hora que a gente ouve um relato desse, aí vai lembrar daquele relato, vai lembrar daquela orientação, aí isso vai fazer uma diferença na nossa vida. Esse estudo que a Cristiane falou, estudar, fé, prática e estudo, é isso aí. Um resumo da história. Aí Luiz Carlos me ensinou na minha Horingue, ó, o filho da Emboco recebeu o benefício, né? Começou a vir um aumento de salário, eu tornei uma pessoa melhor de dinâmica no trabalho, mas um ponto não tinha mudado no trabalho. Agressividade. Eu continuo do mesmo jeito. Eu estava com aquela energia, né? Coragem, tudo, né? Mas um ponto tem que mudar, que é a revolução humana, como ela falou na matéria. Então, assim, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu não pratiquei, fiz na minha Horingue um pouquinho, depois parei, mas a boa sorte está ali, vem acumulando, vem vindo, vai vindo. Aí, quando o que aconteceu? Final de 92, dentro da empresa. Uma discussão lá na empresa, fui ser uma besteira lá, né? Fui agredir uma pessoa lá. Então, quer dizer, isso criou um ambiente ruim. Aí foi quando caiu a ficha sobre a prática do budismo nutricionista, né? Poxa, aí foi quando eu, poxa, não é para benefício materiais, né? Mas a revolução humana faltava, né? Então, aí eu falei para a pessoa lá que me ensinou, o Luiz Carlos, aí eu comecei a voltar a fazer a prática, e ia voltar a participar da atividade, e em 93, prática provisória, percebi que eu vou em 94. Aí o que acontece? Revolução humana precisava fazer, né? Então, quando eu assumi que era budista, realmente, assim, todo mundo é budista, então, assim, na empresa lá, né, todo mundo tem iniciativa, né? Se você errar, a pessoa vai apontar, né? Mas se você mudar, a pessoa vai perceber também, né? Então, eu consegui, assim, poxa, como foi bom, poxa, praticar, né? Aí, hoje eu me perguntando, poxa, agradeço todo dia, poxa, por ter encontrado o budismo e ter o mestre da vida, né? Eu não sabia onde está agora. Então, assim, esse direcionamento que a gente tem de orientação, de relato, de matéria, todo mês vem para palestra estudar. Isso aí que faz a diferença na vida dessa engrenagem aí para poder vencer as dificuldades e tornar outras pessoas felizes. Cristo, no final, falou da campanha do Chacombo. Por que tem que propagar? Você fala que propagar o budismo é para mudar todo um aspecto da sociedade. Todo mundo vai praticar? Não vai. Né? Todo mundo vai praticar, não. Mas essa do ODS que teve agora, a homenagem sensei aí, pô, isso aí foi uma coisa realmente fantástica. O que é que vai acontecer? Está tendo uma orientação do nosso mestre sobre a educação, minando em toda a sociedade pernambucana, até no Brasil todo, isso vai cair. Não precisa praticar. Vai ter uma orientação positiva, de criar valor. De a criança ir para a escola, vai para criar valor próprio, ser um cidadão do mundo, independente da religião. Né? Aí o nosso presidente Miguel Chiratoli, você escreveu um livro lá nos Estados Unidos com um pastor da Igreja Batista lá, né? O cara é pastor. Mas ele diz assim, um pastor batista que tem um mestre budista. Né? Quer dizer, ele é de outra religião, mas ele considera ser o mestre dele na religião. Então, assim, como assim, ele não está praticando budismo, mas está seguindo a orientação do budismo, entendeu? É isso que a sociedade está vivenciando o budismo, não é todo mundo vai praticar, mas a maneira, quando você fala que quanto mais gente pratica numa localidade, vai mudar um aspecto aí. Então é isso aí que eu estou querendo falar, resumidamente isso aí, né? Mas, aí o que aconteceu? Quando eu voltei para essa... O que aconteceu na empresa foi simples, uma coisa rápida, eu vou falar aqui para vocês, foi assim. Eu estava lá, fechando um motor lá, no serviço lá, e precisava pegar óleo no almoxarifado, aí fui na portaria lá, pedi, o rapaz do almoxarifado estava lá, eu disse, ó, estou precisando de óleo para funcionar o motor. Com certeza não falei com essa educação toda, por favor, estou precisando de óleo, você pode me ajudar? Não falei dessa forma, com certeza não falei dessa forma, não menti, né? Então, eu acho que eu falei de uma forma meio áspera, o cara também não gostou. Aí quando eu cheguei lá no almoxarifado lá, para pegar o óleo, o cara puxou uma faca lá dentro do almoxarifado. Aí eu fui lá, isso aqui não é para mim não, ele disse, né? Eu peguei o óleo, botei no motor, funcionei o motor, tudo. Depois fui tomar banho lá e o que eu peguei? Peguei uma barra de direção, fui lá para atingir o cara dentro do almoxarifado lá, foi um quebra-quebra danado, quer dizer, aí no outro dia eu já fui com a carteira profissional na mão, eu disse, poxa, que é isso? Eu disse, eu vou ser demitido, eu pensei, né? Aí assim, não fui, escapei, né? Com muita sorte, né? Aí não fui demitido de justa causa. Quer dizer, mas ali foi onde eu despertei. Poxa, preciso fazer na minha Horingue aqui, ó, para poder realmente fazer a revolução humana. Então, isso é a mudança que a gente precisa fazer. Então, eu falei do Daimoku, né? Quer dizer, a pessoa se dá bem, né? Até hoje eu oro realmente para... Né? O estado de vida que é importante. Você faz Daimoku realmente para levar o estado de vida. Você falou uma vez, em Tóquio, ele estava com um dirigente que estava reclamando muito, né? Veio aqui do Brasil, foi lá para o Japão, começou a reclamar. Não, que lá está assim, que a organização está assim, que o dirigente está assim, tá. Aí você foi levando ele, subiu no elevador lá em Tóquio, um prédio bem alto lá, né?
Aí foi subindo e reclamando dentro do elevador, né? Aí quando chegou lá, no final do elevador, lá em cima, você chegou assim, aí na janela lá do prédio em Tóquio, né? Imagina, Tóquio é uma cidade muito bonita, eu não conheço, pretendo conhecer, né? Aí eu acho que, como você vê Tóquio aqui de cima? Aí ele disse, muito bonito, CC, muito bonito mesmo, pô, que cidade linda. Aí você disse, mas lá embaixo tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão passando dificuldade, tem pessoas pedindo esmola, assim, aí você fala, a maneira, ele me deu um exemplo de estado de vida, né? De repente, se você tiver no elevador muito alto, a pessoa xingar você também não vai escutar, né? Talvez você vai escutar assim, o cara xinga você escuta uma palavra até diferente, né? Então, o estado de vida é justamente para isso. Quando a gente receber uma lapada assim, poxa, ele nem escutou direito. Ele é tão bom assim, né? É melhor, né? Então, quando ele não escuta direito, não vai atingir a gente. Então, acho que quando ele fala de fazer o Daimoku para elevar o estado de vida, é justamente isso. A gente precisa elevar o estado de vida, fazer bastante Daimoku para poder, na hora que a dificuldade surgir, que vai surgir tanto no trabalho, no relacionamento familiar, onde for, a gente está vacinado com essa prática aí que vai fazer a grande diferença, né? Então, eu queria realmente agradecer ao Distrito Recife pela essa oportunidade de estar aqui junto com vocês aí, né? E mais lembrando a mensagem do ano novo que você mandou aí, ele falou um ponto muito interessante, né? Da questão da coragem, né? Fazer Daimoku realmente de juramento, né? Então, ele está visando 2030. Então, assim, esse ano, realmente, vamos determinar aqui todos nós, e não deixar ninguém para trás nessa campanha. 2030, vamos todos estar lá, 3 de maio, fazendo o Gongyo comemorativo no Centro Cultural, né? Comemorando 2030. Acho que toda aqui, a maioria teve experiência de 2000. Isa teve experiência de 2001, né, Isa? Isa era da DENA, assim, Isa tem bastante tempo, Antônio. Acho que tem mais gente aqui, né, que era da divisão de estudante em 1990, acho, né? 90 não, estou dizendo assim, antes, né? Aí fala 3 de maio de 2001, divisão de estudante, o grupo 2001, era isso aí, a divisão de estudante. Aí chegou em 2001, chegou. Aí comprovou realmente isso aí, é 10 anos, né? Aí quando foi em 2001, você lançou o poema Brasil seja monarca do mundo. Esse poema foi um divisor de águas. Acho que vivenciou esse poema aí, né? Aí acho que foram 10 anos que realmente, esses 10 anos, muita coisa aconteceu. Muita gente abandonou o Gorroso, muita gente deixou de praticar, muita gente desistiu da prática, muita gente, quem persistiu até o final, conseguiu uma grande comprovação. Então esses 10 anos aqui que marca rumo a 2030, é uma oportunidade única que a gente tem para poder realmente não desistir da prática. Né, entendeu? Começou com esses grandes relatos aí dentro da comunidade de Caxangá e Ipiranga. Acho que começou com a Cris também, esse percurso também. Né? Acho que assim, se for relatar, muita gente tem muito para relatar, né? Então, a gente tem 10 dias ainda praticamente 10 dias para terminar o ano, né? 11 dias ou 12 dias. Aquele objetivo que não saiu, eu acredito que possa estar amadurecendo ainda e sair ainda, depende do objetivo. Então, eu acredito isso aí, tá bom? Aí eu gostaria muito, assim, de agradecer e avisar que o Gongyo de Ano Novo vai ser por geral pela BSI, né? Então vai abrir um link lá, provavelmente na página da BSI, para todos participar desse Gongyo de Ano Novo, né? Onde vai ter ali a mensagem, vai ter consideração do nosso responsável, Ritio. Então, da minha parte é só, entendeu? Acho que já estourou o tempo já, né? Já está na hora do almoço. Então, mais uma vez, muito parabéns a todos aí, né? Ao Antônio, ao Distrito de Recife, a Rafael em Ipiranga, a Rafael em Caxangá, o Breno, Isa, assim, a todos, né? Eu vou dizer o nome aqui, é muitas pessoas, né? Pela essa luta que a gente está fazendo, vamos unidos, como você falou na mensagem de Taidoshin, a gente conseguir realmente, diferentes corpos, unimento para conseguir essa vitória, por favor. Tá bom? Muito obrigado e, mais uma vez, até outro dia. Tá bom? Obrigado. Tá gravando, que essa não fala. Agora quem é agora? Vai, Daniela. Nós te agradecemos. Obrigada. Vamos acompanhar uma canção marcando na vida dele, a maioria de nós. Temos uma maestra aí também que está aqui acompanhando, por favor, do lado coral. Então, Dona Zilna. A canção Monarca já era da paz. Conquistar a vitória infalível, transmitir alegria e força, levantar-se só, eis nossa grande missão. Renovando a coragem e a decisão, vou pela estrada dourada avançar, onde o sol do humanismo ilumina a era da paz. Cultivar o amor entre as pessoas,
fortalece a amizade e a união, expande a harmonia, gerando uma onda que faz a felicidade brotar e florescer em nossos corações. Jovens, fonte de luz e esperança, homens, mulheres de fibra e paixão, monarcas da era da paz. Sejam invencíveis no palco da vida, rompendo as barreiras e unindo as nações por uma era de paz. Cultivar o amor entre as pessoas, fortalece a amizade e a união, expande a harmonia, gerando uma onda que faz a felicidade brotar, florescer em nossos corações. Jovens, fonte de luz e esperança, homens, mulheres de fibra e paixão, monarcas da era da paz. Sejam bem alto o bastão da justiça, criando uma história de glória, eis nosso grande ideal. Estar a vitória infalível, transmitir alegria e força, levantar-se só, eis nossa grande missão. Vai, Nick, fala. Para finalizarmos nessa maravilhosa atividade, gostaria de desejar a todos um feliz 2022. E vamos tirar uma foto comemorativa, vamos todos abrir a câmera. Não queria nem ir. Silvio, bom te ver. Mais que você tira. Deixa eu ver se eu apareço aqui. É bom abrir Tem que essa fazer. câmera. Tiro sim. Olha a hora das fotos abrindo nas câmeras. Acabou? Uma pena, né? Vocês querem mais, é? Em janeiro agora. Tem algumas fechadas ainda, não estou vendo todo mundo.